Oi, gente, tudo bom? Sou a Naná. Sejam bem-vindos a Enquanto Bloqueio Não Vem. Oi, gente, aqui é a Lai. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai apresentar, né? A gente vai falar aqui um pouquinho de uma saga de livros, de uma série de TV. Ao mesmo tempo, é mais um dos nossos episódios sobre livro e adaptação. No caso, a gente vai falar sobre Bridgerton, né? A saga de 8 livros da Julia Quinn e também da adaptação da série da Netflix. Então, né, os Bridgerton, você que caiu de paraquedas e nunca ouviu falar da série, ou você não sabia que eram livros, então eu separei aqui só aquele resuminho básico. Então, assim, os Bridgertons, eles são uma saga de livros publicados pela Julia Quinn. Ali, por volta do começo dos anos 2000, se eu não me engano, ela publicou os 8 livros, né, porque é um livro para cada filho. Então, ela publicou os 8 livros entre 2000 e 2006. Então, tipo assim, tem 20 anos, né, de publicação. Tem 20 anos que ela escreveu e publicou. E, recentemente, né, mais ou menos, eu acho que tem uns 6 anos, mais ou menos, vem sendo adaptadas esses livros para uma série de TV, né, uma série de streaming, no caso, né, direto para a Netflix. E tem sido um sucesso, feito um boom, e no meio dessas circunstâncias todas, veio junto também as polêmicas, né, que vai ser o que a gente vai debater aqui. Mas, afinal, o que são, né, do que se trata os Bridgertons? Então, é uma história centrada na família Bridgerton, né. Ela se passa ali no período regencial, durante tinha aquele rolê todo de alta sociedade londrina, que ia para os bailes, e aí o pessoal tinha debutante na primavera, e essa debutante tinha que se apresentar para a sociedade, e a partir daí iam escolher alguém para casar com essa menina, enfim, era aquele momento assim, sabe, onde estava tudo quanto é menina, a partir de determinada idade, estava sendo botada no mercado casamenteiro, sabe, para expulsar de casa. Quem viu e leu Jane Austen, por exemplo, sabe mais ou menos a ideia disso. Lembra de Orgulho e Preconceito, quando tá a família lá da querida querendo expulsar ela de casa para ela casar, praticamente, com um cara rico? Então, é mais ou menos nessa pegada. Só que, claro, e isso também é uma das questões, Bridgerton, eles têm essa pegada de que ele se passa nesse período regencial. Ele tem todo esse contexto de mulheres sendo obrigadas a casar por interesse, piriri, pororó, mas ele é totalmente romantizado. Então, tipo, esses casamentos que vão ocorrendo nos livros, eles acontecem de forma romântica, fulano se apaixona por fulano e tudo mais. E muita coisa dessa dinâmica de relacionamento que vai sendo, né, descrita no decorrer da saga dos livros, não bate exatamente com uma precisão histórica do período regencial. Então, gente, assim, da linguística, da literatura, geralmente quando fala de Bridgerton, ele diz assim, que é uma saga de livros, é uma série que ela é o que a gente chama de época, sabe? Tipo, não é uma série histórica, porque se ela fosse histórica, ela tinha que ser precisamente histórica, e ela não é. Então, ela é uma série de época, onde basicamente se passa naquele período, mas, né, tem a ambientação naquele período, mas as histórias, ela não tem precisão histórica, ela não tem nenhum comprometimento com a história mesmo. Então, a história que eu digo, os fatos, né? O único comprometimento dela é com a própria narrativa. Então, é basicamente isso. Eu acho que basicamente esse é o enredo. Como eu falei, cada livro aborda um filho. Começa com a Daphne, que é a filha mais velha, né? Não de todos os filhos, né? Na verdade, ela é a moça mais velha da família. O filho mais velho mesmo é o Anthony, que vai ser o segundo livro, e no final virou a segunda temporada, e vai seguindo, né, por ordem de nascimento até chegar
na última criança, que é a Hyacinth. Então, basicamente, a gente acompanha aí 8 anos da vida, na verdade, mais de 8 anos, da vida da família dos Bridgerton e esses casamentos e tudo mais, os enlaces e tudo que acontece. Sim. Aí, né? Enfim, eu já estava entrando aí no que eu ia perguntar. Só fazer um disclaimer, eu não li esse livro, tá, gente? Porque eu não sou fã de romance de época. Já li alguns, mas não vou atrás. Eu também não assisti a série. Aí você pode se perguntar o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou só mesmo perguntar, porque eu sou curiosa. Porque eu já vi alguns. Você veio fazer o que a gente gosta de fazer em rede social. A gente veio fazer contenda contra essa série. A gente veio fazer falar mal e arrumar confusão com o sono, enfim. Desde que anunciaram. Tu falou 6 anos, mas não foi em 2020 a primeira temporada? Que ano que a gente tá? A gente tá em 2025, então tem quase 6 anos, né? Tá certo. A gente tá, porque a gente tá em 2024 e as temporadas ocorrem de 2 em 2 anos. Só que aí verdade. Eu meio que me perdi mais ou menos. Não, mas eu acho que provavelmente quando eles anunciaram a série, deve ter sido uns 2 anos antes de estrear. Então eu acho que foi mais ou menos isso. Falando nisso, eles deram essa série pra Shonda Rhimes. Você é amante de série, você é série maníaco. Se você não vive debaixo de uma pedra, você sabe quem é a Shonda Rhimes, que é ali ela tem a produtora ali, a Shonda Land. Ela é quem produz Grey's Anatomy, talvez seja a série mais famosa dela, Grey's Anatomy, talvez. Ou a mais antiga, não sei. Ela também... É a mais antiga e a mais famosa ao mesmo tempo, eu acho. Deve ser. Ela produziu, escreveu, ou escreveu também Scandal, que ainda é uma das minhas séries favoritas da vida. Eu gosto muito de Scandal, apesar de eu não ter visto a última temporada, porque aconteceram umas coisas que eu não gostei na penúltima. Mas eu ainda considero Scandal uma das minhas séries favoritas da vida. Ela também fez How to Get Away with Murder, que eu assisti só a primeira temporada e metade da segunda. Porque também aconteceram umas coisas que eu não gostei, eu parei de assistir. Enfim, tem várias outras séries lá que ela escreve ou produz. E aí, vou começar logo, né, nas questões. A série é completamente diferente do livro. Eu não precisei nem ler pra saber. Por exemplo, todo mundo é branco lá no livro, né, da Julia Quinn. É esse o nome dela, né? Julia Quinn. Isso. E aí a Shonda fez aqui, foi colocar, diversificou, né, o elenco ali, porque a gente tá em 2024, 2020 na época, né? Não tinha por que ela botar um monte de gente branca no show, isso não existe mais. E aí, na época, eu lembro que eu pensei isso. Mas como eu não tava nem aí, eu não questionei ninguém, e como eu não vi pela timeline, me passou, né, despercebido. Só que agora, quando a gente falou em fazer esse episódio, eu me lembrei desse meu questionamento, né, me voltou esse questionamento, e eu fui pesquisar pra ver se eu achava alguém brigando por causa disso, ou se era coisa da minha cabeça. Hoje em dia as pessoas pesquisam essas coisas no TikTok, né, deve ter um monte de vídeo, talvez, falando disso. Mas eu não fui lá, porque eu não vou lá, se eu não precisar. Eu só vou lá se precisar muito. Então, fazendo o Google mesmo, bom e velho. A minha questão era: beleza, ela diversificou o elenco, ótimo, que maravilha, eu tô aqui com ela, né, ainda. Mas a minha questão era: como que eles iam tratar isso no show? O primeiro protagonista é o. Eu sempre esqueço o sobrenome dele, é Regis alguma coisa. É o Regé. Ai, eu esqueci também o nome dele. Eu esqueço o sobrenome dele, mas ele é o Regé. Ele é lindo, maravilhoso. Dos todos os protagonistas até agora, ele é o mais bonito, inclusive. Sim. Inclusive, sim, saiu a foto. De longe. Saiu a foto do protagonista da 4ª temporada e ele continua sendo mais bonito ainda. Quem ganhou dele aí? Enfim, a minha questão era: esses personagens são pessoas pretas. Acho que é da 2ª temporada, eu não lembro qual era a nacionalidade dela. Mas são pessoas. Indiana, né? Enfim. A minha questão era: essas pessoas estão ali e elas estão ali, ou é uma questão elas serem de uma raça diferente, de uma etnia diferente? Essa era a minha questão. Então, o primeiro, eu acho que foi justamente a primeira polêmica, que foi justamente quando revelaram o cast. Justamente, eu não lembro da data exata, mas eu lembro que foi assim, pré-pandemia, sabe? Porque a série estreou na época da pandemia. Foi 2020, mas enfim. Deve ter anunciado o elenco em 2018, 2019, 2018, provavelmente. Muito provavelmente. E a questão toda da Shonda foi que ela fez esse elenco colorblind e trouxe para a trama com essa pegada. Então, a explicação, baseado também
nesse fundamento histórico em que a rainha Charlotte, né, a verdadeira rainha Charlotte da história fato, ela tem descendência, né, africana, se eu não me engano. Então, eles pegaram este fato histórico da rainha Charlotte, da descendência dela, e inseriram para o contexto da série. A rainha Charlotte da vida real, ela não tinha, né, ela não era, o tom de pele dela não era escuro nem nada, ela só tinha, assim, as características, cabelo crespo e tal. Mas na série ela tem, sim, né, ela é. Eu vi, saiu a série também da Rainha Charlotte, né, depois. Sim, depois entre a segunda e a terceira temporada. E aí eles colocaram como que o fato de que como o rei se casou com ela, né, eles resolveram dar títulos de nobreza para pessoas pretas. Pessoas pretas, pessoas indianas, pessoas chinesas, enfim, outras pessoas que não sejam apenas brancas, né. Então há essa mudança, né, de fato histórico, dentro da série, que eles afirmam que, né, meio que foi aquele rolê, tipo assim, agora, a partir de agora, todo mundo é rico, todo mundo pode ser rico, independente do seu tom de pele, sua etnia, etc. Então, aí quando eu, deixa eu só terminar de concluir a minha pesquisa, o que eu vi na minha pesquisa. Quando eu pesquisei isso, porque eu não sabia o que ia aparecer na pesquisa, né, se eu ia achar post do Reddit, das pessoas reclamando, ou seria, sei lá, algum tweet, enfim. Mas o que apareceu para mim, nos primeiros links que aparecem, é um artigo de um site aí gringo, de uma. Eu não vou lembrar agora de que é exatamente o site, mas eu acho que parece coisa de TV mesmo, comentando coisa de TV. De uma pessoa falando, inclusive aparece a foto da pessoa, é uma mulher preta, né? O que significa que ela tem lugar de fala lá. Que a questão da reclamação dela era que eles tratam disso na série, mas que é tipo 2 minutos, dá 1 hora de episódio. Parece que alguém comenta lá nos primeiros episódios da primeira temporada sobre isso, essa questão que tu falou de que, por causa da rainha, agora eles tinham essas posições ali na corte, etc. Mas parece que é 2 minutos dessa 1 hora de episódio. E todas as vezes que eles falam disso, é assim, muito rápido, muito superficialmente. E aparentemente não só sobre isso, mas as questões também de LGBTQIA+, também são todas assim tratadas rapidamente, e aí pronto, passou. E a reclamação da pessoa era essa, que eles resolveram que isso seria uma questão, mas ao mesmo tempo eles não querem que seja uma questão. E era essa a minha dúvida. Desde a primeira temporada. Na primeira temporada a gente tem um diálogo do Simon com a madrinha dele, por assim dizer, né, que também é uma mulher negra. E aí eles têm esse diálogo e eles falam justamente essa frase, de que o rei se casou com uma mulher preta e a partir daí eles resolveram que iriam dar, né, enfim, posses para as pessoas negras e tudo mais, e foi assim que aconteceu, que inclusive os pais do Simon, né, ele se torna um duque, o pai do Simon se torna um duque a partir dessa lei. Dito isso, eles realmente tem esse diálogo assim, eles têm essa conversa, piriri pororó, acabou a conversa e eles voltam pra trama, né, focada. Por isso que eu falei que é tudo muito romanceado, porque realmente tudo é muito voltado para o romance. Essas questões de sociedade não são tratadas na série. Isso que eu ia falar. Então isso em nenhum momento na série isso é um problema para ele. Não, ninguém trata ele por isso, ninguém. Não. E assim, é só fazendo aqui um parênteses, gente. Eu não tô falando que toda pessoa preta em uma série ela precisa ser descriminalizada ou sofrer preconceito, nada disso, não, tá? É só porque eu queria saber, uma curiosidade minha, se isso é uma questão. Sim. Se não for, tudo bem. Tá ótimo, eu só queria entender essa parte. É bem utópico, como uma galera sempre. E aí depois isso virou toda uma questão que a galera começou a discutir depois. Bem depois. Ela é bastante utópico, porque é a Londres dessa época, do período regencial, com todas as questões de casamento, vestimenta, dote, mulheres não podem assumir a posse de um título ou de um terreno, tem que ter um marido, tem que ter um primo, tem que ter um tio para intervir. Ou seja, tem que ter uma figura masculina para intervir. E então, com tudo isso, mais a situação de racismo, ela não existe. É como se o racismo, depois desse casamento, por amor do rei e da rainha,
tivesse acabado o racismo. É como se dizer, o amor acabou com o racismo. E Bridgerton, basicamente, Que essa romântico, ideia, que bom. Se fosse assim, seria ótimo. né? É, Então, é bastante utópico. Mas, quanto ao assunto de personagens isso que eu ia LGBTQIA+, perguntar. ele... A primeira vez que eles abordam o assunto é na primeira temporada, ali pela metade pro fim da primeira temporada, onde tem um dos irmãos de Bridgerton, inclusive, é o protagonista da quarta temporada, o Benedict. Ele é pintor, ele é artista e tudo mais, e ele vai para casa de um artista pintar à noite, e aí ele acaba flagrando o cara com outro homem. E aí depois ele vai pro um baile, né? Porque tem vários bailes durante, né, a primavera. E, e aí nessa brincadeira ele vira e olha assim pro cara e diz assim, ué, eu te vi, aconteceu isso, isso, isso. Ele diz, então, cara, pois é, eu sou casado, eu tenho minha família, minha esposa sabe o que acontece, mas a gente mantém as aparências porque não é aceito socialmente que eu me envolva com homens. Então eles basicamente dizem, racismo acabou, homofobia não. Então, basicamente é isso, acontece isso na É meio estranho, né? temporada. Sim. É, eles têm esse momento na primeira temporada, depois na segunda temporada a gente tem também, na segunda não, na no spin-off que fica entre a segunda e a terceira, que é no Rainha Charlotte, existem os guardas lá que se pegam e tal, inclusive foi toda uma questão, porque o pessoal reclamou muito dessa representatividade que foi bem mal feita, e eu tenho que concordar. E aí é isso, basicamente. Toda vez que eles abordam uma questão de homofobia dentro de Bridgerton, ela existe. Não é como a questão do racismo que, tipo, acabou, houve este momento bonito e acabou, né? Lá não, continua existindo dentro do universo e muito provavelmente isso vai ser abordado mais lá na frente, na próxima, essa agora vai ter a quarta temporada, ali na quinta temporada muito É provavelmente aí vai ter. que eu ia entrar também agora nisso. A polêmica mais recente é justamente essa questão aí. Porque, aparentemente, eu não entendo nada do livro, mas trocaram o gênero do personagem. E agora, aparentemente, vai ser um relacionamento SAF. E aí? Vai ser. Então, A temporada vai girar em torno disso? Dessa então homofobia? são essas as questões que seguem, porque, como eu disse, cada livro é a história de um irmão. O livro da Francesca, ela tem a própria história. Ela passa por 2 casamentos, né? Como a gente viu é como é visto, na verdade, nessa terceira temporada. Ela se casa com o John, né? De primeiro. E eles têm esse relacionamento, é bonito, o John entende ela entende o John. Eles se apaixonam, eles são muito queridos um com o outro e, tipo, ela sempre se sentiu estranha no ninho, na casa dela, então isso meio que faz eles, sabe, terem uma conexão maior, porque daquelas. O João também era um estranho no ninho. E na série eles deixaram meio que no ar alguns elementos que dá a entender que ela tem TEA. Não foi confirmado, nada disso. Mas há muita especulação que talvez eles também vão abordar isso. Não se sabe se vai ter ou não, mas tá aí, o Fendel tá especulando. O Fendel, não foi dito. Veja que não foi dito nada pelos produtores, só o Fendel. Que talvez ela tenha TEA. Né? Quem não sabe, TEA é transtorno do espectro autista. Mas aí. Mas aí, quanto ao resto da trama. Basicamente acontece isso, ela casa com o John. Ela, se eu não me engano, ela tenta ter um filho com o John. Ela tenta ter um filho com o John morre e depois ela perde esse bebê. Então ela vive duplamente o luto. E aí ela fica sozinha, ela fica numa situação de barril, porque como eu tinha dito no começo da nossa conversa, a questão toda da sociedade, né, que segue durante a trama, as séries, os livros, etc., é que mulheres não são independentes, elas não trabalham, elas têm que viver de dote, de casamento e de alguma coisa do gênero. Então, quando o marido dela morre e o filho que ela estava esperando também morre, a casa onde ela está morando é da propriedade da família dele. Então ela tem que sair daquela casa. E aí começa uma busca de como ela vai se virar, né, no meio dessa
situação de barril, que ela tá vivendo um luto duplo. Ela não pode voltar pra casa. Como que ela vai ter que voltar pra casa da família dela, e não sei o que, e todo mundo resolve que ela tem que casar de novo. E no final das contas, ela vai e ela acaba casando com o Michael, justamente pra ela não sair da casa, e aí eles vão se conhecendo. O Michael é completamente diferente dela, e ele é o que a gente chama de rodado, ele é altamente rodado. E aí ele vai mudando e tudo mais, até que ele larga o cabaré pra ser o cara fiel a ela e tudo mais. Então eles realmente têm todo esse arco do relacionamento deles. E eventualmente, se eu não me engano, eles têm um filho. Eu não lembro se é um filho ou dois, mas eles têm uma criança ainda. Mas ela tem um problema de infertilidade, né? Então, basicamente, a trama da Francesca é essa, né? É o fato dela passar pelo luto duplo, dela ficar sem casa, sem rumo, ela ter problema de fertilidade. E, né, nesse rolê todo, ela acabar tendo um filho com o Michael. Então vai ser completamente diferente. Exatamente. Não vai ser adaptado, vai ser totalmente diferente. Vai ser uma nova história. Nesse dia, todo mundo ficou maluco lá no falecido site. Tinha uns comentários pertinentes, tinha uns comentários dentro do tom, que era basicamente as pessoas dizendo que, porque é o meu livro favorito, eu tava sonhando há muito tempo em ver o Michael, e agora não vai ter mais, e aí eu entendo. Esses eu entendo. Você cria uma expectativa, né? E aí joga o barro de água fria. Mas tinha uns meio estranhos, né? Meio partindo ali pra homofobia, ali, pra preconceito. Mas a maioria da reclamação mesmo era porque a história ia ficar muito diferente. Não ia ter nada disso aí que tu falou. Todo esse drama aí que tu falou não existe mais, vai ser outro drama. Porque ela não vai casar com essa mulher, porque não pode, ou vai poder, não sei o que eles vão fazer. Justamente, esse é o ponto. Porque se toda a questão dela casar com o Michael é justamente ela assumir a casa, porque a casa passa para o Michael, porque o Michael é o primo, né? Então, é o parente homem mais próximo. Parece aquele rolê que a gente discutiu lá em Casa do Dragão, que o trono foi passando de mão em mão porque fulano era o parente homem mais perto. Então, foi mais ou menos a mesma coisa que acontece com a casa, né? Eu esqueci agora, eu acho que é Stirling, se eu não me engano, o nome deles. E aí acontece isso com os Stirling. A casa não pode ficar com a Francesca, mesmo que ela seja viúva, porque ela não tem filhos do Michael. Então, só aconteceu e ela vai ser despejada. E aí ela vai, a casa passa para o Michael, então ela acaba casando com o Michael. Como que essa casa vai passar para a Micaela se uma mulher não pode ter posses? Ou seja, essa trama, esse casamento, o momento que eles casam, não vai acontecer. Né? Não tem esse motivo. Segundo, casamentos homoafetivos não são liberados na sociedade de Bridgerton. Elas não vão casar. Já mata o negócio todo de que, aos poucos, esse casamento, né, que ocorre vai se tornando, né, um casamento de verdade. Eles vão desenvolver o relacionamento depois do casamento. Outro ponto importante, a questão da fertilidade da Francesca. Ela é uma coisa muito forte para ela. O sonho dela era ser mãe. Então ela não realiza esse sonho com o Michael. O Michael já com o John, ela fica altamente perturbada, melancólica e triste. E, enfim, várias coisas. E por causa dessa morte do bebê, por causa da morte dele e tudo mais, e o fato dela não conseguir ter um filho. E aí ela acaba casando com o Michael também com a expectativa de um dia ter um filho. E eles acabam tendo, como eu falei. Não existe fertilização in vitro nessa época. Elas não podem casar, elas também não podem adotar a criança. Exatamente. Então, como vai se resolver toda essa sequência de drama? Eu vi muita gente, inclusive autoras, né? Eu seguia muita gente da literatura indie no Twitter, no falecido. Estamos gravando aqui no dia 18 de setembro. Por enquanto, não foi liberado ainda, né, o site de volta. Há especulação de que ele vai voltar ainda essa semana ou semana que vem. Mas, enquanto a gente está nessa gravação, esse site está fora do ar. Dito isso, voltando. Eu seguia muita gente no site em que era do mercado editorial e tudo mais, e elas estavam comentando em saídas para fazer essa trama original acontecer com o panorama atual. E aí,
elas disseram, não, mas pense, vai ser muito mais dramático. Porque aí elas podem adotar uma criança. Eles disseram, não vão conseguir adotar essa criança. Eu só comigo. Se a gente tá vendo toda a história de Bridgerton, onde vários pontos de não permite mulheres fazer isso e aquilo outro, oficialmente, na lei, elas não podem ter propriedade, elas não podem escolher com quem elas vão casar, elas não podem, sabe, várias coisas, vários impedimentos. Elas vão fazer o quê? Como é que elas vão adotar? Porque era o que todo mundo estava dizendo, não, a trama da Francesca era justamente a questão da maternidade. Mas o ponto mais forte era da maternidade. Tanto que muita gente discorria justamente isso. Como ela vai ter um filho se ela vai casar ela vai ficar com a Micaela, né? Porque a gente nem fala mais de casal, a gente vai falar que muito provavelmente elas só vão ficar juntas. E aí, né? Não, mas vocês pensem que ela vai viver todo o romance com o John, ela não vai ter filhos com o John, e aí ela vai ficar com a Micaela e vai abrir mão do sonho dela de maternidade. E aí eu fiquei assim, então não vai ser mais a trama do livro. Vocês estavam dizendo que iam adaptar a trama, tinha como ela adaptar a trama do livro. Tá, então essa hipótese dela abandonar a questão da maternidade não existe. Então, ela pode adotar uma criança. Legalmente ela não pode. A não ser que ela, sei lá, comece a criar uma criança aleatória junto com Em resumo, vai ser outra história, não vai ter a história do livro. Vai ser outra história. E aí eu entendo, como tu falaste, eu entendo muito quem tava falando dentro do tom que não era a mesma história, não ia ser, sabe? E porque realmente não é. Um dos pontos que acabou acontecendo depois da revelação, né, de que vai ser a Micaela Stirling, foi que quando eles estavam falando sobre, a produtora da série vira e fala, não, a Francesca nunca amou o Michael, ela só estava confortável com ele. O amor da vida dela é a Micaela. Isso é um ponto muito importante, principalmente em questão de representatividade. Por quê? A partir do momento em que a Francesca casa com o John e depois ela vai e conhece a Micaela e se envolve com a Micaela e tudo mais, a gente pode dizer que, canonicamente, na série, a Francesca é bissexual, certo? A partir do momento que a própria produtora infere que ela nunca foi apaixonada por homem nenhum, muito menos o Michael, ela já muda o discurso para dizer que, na verdade, a Francesca é lésbica. Palavras na série. E aí você começa a ter uma questão, uma perda da história, porque uma outra perda da história, porque era o lance de que a Francesca sempre pontuava. Ela amou o John e depois ela amou o Michael. Não haveria problema, então, ela amar o John e depois amar a Micaela, mesmo que mudasse toda a trama. Mantinha pelo menos essa essência de que a Francesca viveu os dois amores da vida dela. Aquela história do amor da sua vida e o amor para a sua vida. Então, ela viveu mais ou menos... A história da Francesca se resumia mais ou menos nisso. Também, né? E aí, se ela não amava o John, então essa questão muda. Muda uma parte muito essencial da história, inclusive com grandes diálogos que eles falavam sobre isso. Que ela começa a se sentir culpada em determinado momento por ela se apaixonar e viver com o Michael. E aí a mãe do John chega e fala, não, tudo bem, você amou meu filho e agora você ama meu sobrinho, uma coisa assim. E, enfim, essa questão toda acaba mudando, sabe? Tipo, ou seja, você tinha a chance de ter uma representatividade de um personagem bissexual bem construído e acaba mudando para outro assunto. Não que eu fique assim, continua sendo uma representatividade LGBTQIA+. Porém, tipo, você perde uma coisa, você tinha ali todo um desenvolvimento esperado e aí abre espaço, sabe? No livro, ninguém é LGBTQ, dos personagens principais. Não, ninguém, nem mesmo o Benedict. Nessa terceira temporada, a gente tem um Benedict abertamente bissexual. É só gente branca, hétero cis. Exatamente, é todo mundo hétero, branco e cis. Inclusive, o pessoal disse que o fato deles terem feito o elenco colorblind, né? Porque na primeira temporada o Simon é negro, na segunda temporada a Kate é indiana, na terceira temporada a gente teve o casal branco mesmo, e na quarta temporada a gente vai ter uma chinesa.
Se eu não me engano, ela é chinesa, a atriz. Eu tenho que confirmar, mas basicamente todo o elenco está sendo confirmado com atores ou chineses ou descendentes de chineses. É, Então, eles não vão dar esse tiro no pé e colocar uma etnia, sei lá, coreana. Então, eu acho que eles são realmente chineses, né? O núcleo. E aí, tipo, isso, o fato de eles terem dado essa mudança, deu uma pitada de interesse a mais e tal na audiência. Mas assim, no não, né? geral, Pode ser um tiro eles no são. pé também. Mas também foi um tiro no pé, principalmente na questão de divulgação, porque, por exemplo, na temporada passada, a protagonista, né, era a Kate Sharma, que era interpretada por uma atriz indiana, a Simone. A Simone quase não tinha tempo de tela nas entrevistas, quase não era apresentada. O material de divulgação da série girava em torno de outros personagens e não dela. Teve um enfoque enorme na outra irmã Bridgerton, ao invés dela, na temporada que era sobre ela e o Anthony. Então, assim, eu não sei qual foi da estratégia deles, mas há essa reclamação contínua do fandom de que não adiantou nada de fazerem esses casais não serem todos birraciais, né? Ou em maioria birracial, né? Levando em conta que o da terceira temporada não é. Pra, no final das contas, eles fazerem essa pataquada de priorizarem sempre os pares brancos do casal na hora da divulgação. Então, esse é Aí, outro. eu vi também, passou pela timeline na época, que a autora publicou no Instagram. Depois que deu essa confusão toda, né? Ela esperou a poeira baixar e escreveu lá sobre isso, né? E aí ela deu uma de George R. R. Martin, né? Ela disse que quando chegaram pra ela, imagino que a Shonda, ou sei lá, aquela galera que trabalha com ela, chegou pra ela dizendo que iam fazer essa mudança. E aqui eu acho que eu tô comparando ela com o vovozinho lá, porque eu acho que ela não tem poder nenhum de decisão. Ela deve fazer a mesma coisa que ele faz. Ela argumenta, ela diz, mas será que não é melhor assim? Né? E aí, no fim, a opinião dela não tem tanto peso assim. E foi isso que ela disse. Literalmente foi isso que ela disse. Eu li o texto inteiro. Ela disse que chegaram pra ela falando isso, que ia fazer essa mudança, que no começo ela não gostou, aí ela explicou tudo isso, né? Essa história que tu falou aí, da questão da personagem, todo esse drama dela e tal, que era importante lá. Mas ela disse que depois explicaram pra ela como seria, e aí ela gostou, e ela tava feliz com a decisão, e que ela tava satisfeita, que ia ficar muito bom, mas ela deixou bem claro que ia ser uma história completamente diferente. E aí ela enrolou mais um monte de coisa, ela falando dos fãs, blá 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 blá. E aí, ao contrário do que o Jorge R. Martin falou, ele se saiu logo dizendo que já condenou, dizendo que estava tudo ruim, né, lá no textão dele. No dela, não. Ela tá falando que ficou bom, que gostou, que aceitou. E aí, eu não sou fã, né? Eu não sei se dá pra confiar nela quando ela diz que vai ficar bom. Me parece que não. Eu não li nada, mas me parece que não. Essas mudanças aí me parece que vai dar errado. Então, não sei. É que foi assim, desde a primeira temporada eles vêm alterando coisas do livro original. Né? A gente não pode dizer que está sendo uma adaptação 100% fiel. A primeira temporada ela tem uma questão muito grande que é a Daphne com o Simon. Inclusive, a partir deste momento, este episódio contém vários spoilers. E eu acho que eu vou ter que colocar a flag de episódio explícito para explicar a situação que ocorre no livro. E depois acontece na série também. Mas, basicamente, a trama do Simon com a Daphne é que eles são meio que uns enemies to lovers, mais ou menos. Não necessariamente, eu acho que uns strangers to lovers, enfim. Mais ou menos nessa categoria. Onde ele casa com ela porque eles acabam sendo flagrados se beijando no jardim, né? Enfim, acontecem várias situações, ela quer casar, ele não quer casar. Então, como ela estava meio que, muitas aspas, em baixa no mercado casamenteiro, e ele estava em alta, então o que ele propõe para ela? Um acordo onde ele finge que ele está interessado em pedi-la em casamento, e ela fica fingindo que está interessada em aceitá-lo. E o fato de que ela é escolhida do Duque de Hastings, que é um título muito grande,
O fato dela ser escolhida do Duque traz muitos outros caras pra volta da Daphne, né? Porque se o Duque escolheu ela, é porque ela realmente é um bom partido. Então começa a chover pretendente pra Daphne. E aí, nessa brincadeira toda, na série tem um príncipe que inclusive dá em cima da Daphne e tal. Chega a esse nível, sabe? O cara realmente era o Inmetro do casamento, sabe? Tipo, vai que é boa. E aí, só que nessa proximidade, eles vão ficando amigos, vai rolando o clima, eles se apaixonam, eles se beijam no jardim quando ela, né, tá pra aceitar o pedido de casamento de outro cara. O irmão dela vê, bate o olho e diz: acabou essa palhaçada, vocês são obrigados a se casar. E aí, né, eles vão, se casam, eles ficam juntos, acabam se entendendo que estão apaixonados um pelo outro. Só que o Simon tem uma questão muito forte, que ele não quer ter filhos. A Daphne queria ter, ele não queria ter. Tem toda uma questão de trauma familiar, ele não queria ter filhos porque ele tinha feito uma promessa no leito de morte que ele não iria passar o gene do pai dele pra frente, porque ele odiava o pai dele. E aí, enfim, questões, né? Daddy issues gritando. E aí, a Daphne meio que. Ele sempre, né? Rolava o ato com a Daphne, só que ele não finalizava com a Daphne. Ele, né? Se retirava. Entende? Eu tô tentando ser educado aqui pra não. Tentando deixar tudo menos 18, né? Pra não ser tão pesadão e proibidão. Enfim, acontecem essas coisas. E aí, isso que a Daphne, né, inexperiente, né? Ela nunca tinha feito com ninguém, até que ela comenta isso com uma criada, não lembro agora, no livro também eu não lembro, mas enfim, ela comenta isso com uma outra pessoa, a pessoa vira pra ela e diz assim, mesmo diz, olha, não é bem assim que as coisas funcionam. E aí ela vai confrontar o Simon por causa disso, e aí ele joga na cara dela que ele nunca quis ter filhos, e que ela disse que tava tudo bem, ela disse que não tinha dito que tava tudo bem, enfim. E aí eles meio que tem essa briga, porque ela pensava que ele não podia ter filhos e não que ele não queria ter filhos. Eles ficam brigando por causa da semântica. E a solução dela é cometer um crime. Ele enche a cara, ela aproveita que ele encheu a cara, ela, né, não tem como dizer isso de outra forma, gente. Ela senta nele e não sai mais de cima. E aí ela meio que obriga ele a tentar ter um filho com ela. E, Mas bom, é assim no livro e na série? esse que é o ponto. Porque no livro ele está bêbado, né? Acontece a situação toda, não estava dentro de si e tudo mais. Ela força a situação, então é abuso, né? Claramente. Na série, eles estão tendo esse momento caloroso e tudo mais. E, tipo, eu não lembro se eles chegam a discutir antes disso ou só depois. Eu acho que é antes. Ou eu acho que é depois. E aí acontece tudo mais na hora que ele vai, né, se retirar. Ela meio que dá ela prende ele com as pernas dela e não deixa. E aí acontece o que acontece, tudo mais. Nesse caso, os dois estavam conscientes, e aí a galera disse assim: a solução, né? Que esqueci agora que a produção, não lembro se foi a produção, uma sala de Onda. roteirista, alguém, né? A equipe inteira da série decidiu foi: o problema todo era que era abuso porque ele estava bêbado. Agora ele estava consciente. Não é tão Então, simples tudo assim, bem. né? As coisas têm que ser Exatamente. conversadas. As coisas deveriam ser conversadas, para mim, continua sendo abuso. E isso ficou um clima meio desde a primeira temporada, sabe? E mesmo que não seja abuso como o que está no livro, é um relacionamento tóxico, é uma atitude. Continua sendo. Atitude meio tóxica, né? Continua sendo uma situação de abuso, porque é aquela regra, não é não. Você tem que Independente se conversar já sobre está isso. acontecendo, independente se está acontecendo ou não, né? Essa situação. E por que você vai querer ter Não um é filho não. com uma pessoa que não quer ter um filho com você? Exatamente. Existe. A pessoa tá dizendo que não quer ter um filho comigo, então tá bom, então eu não quero também ter um filho contigo. Então ela não se relacionasse com ele, né? Porque, É enfim. esquisito. E aí acontece essa situação. Então, tipo, no livro é claramente um abuso. Tipo, não tem outra explicativa. Explicativo já é explicação.
É um abuso, claramente. E no livro, na série, eles tentaram modificar, mas a forma como aconteceu ainda, pra mim, soa como uma violação. Eu lembro que na época eu assisti com um amigo, e esse amigo virou pra mim e disse assim, cara, do meu ponto de vista como homem, eu vejo essa situação como uma violação também. Não adianta passar várias camadas de dizer, eles estavam ali no momento de paixão e tudo mais, foi É. só esse finzinho que ela forçou a barra. Não. Ele disse Aí, assim, continua sendo uma violação. então a gente dá pra gente concluir que Bridgerton é em outro universo, né? É uma coisa alternativa, é um universo alternativo. Não é nesse universo que a gente tá, Sim. porque faz sentido. Tem outras questões menores, né? Que todo mundo sempre Uhum. reclama. A questão das roupas, que eles misturam Sim. coisas da época com coisa moderna e fica tudo muito feio. As unhas de acrigel, já vi gente reclamando. As Mas músicas aí é como eu pop que falei. colocam orquestra. Mas aí é aquilo que eu falei. Desde a primeira temporada tem esse embate. Tipo, não tem precisão histórica. Pô, a gente tá falando de uma Londres onde ninguém é racista. E a gente sabe que o E pessoal da beleza que não tem Inglaterra é precisão muito. histórica. Não precisa ter. Tudo bem. E aí, de repente, todo mundo começou a surtar. Nossa, a unha de acrílico Unha de esqueci acrílico agora é o um nome. pouco demais. Eu achei que ficou feio. Mas, Dá pra fazer, assim, dá pra fazer até de acrílico, mas mais curtinha, pra ficar parecendo mais natural. aham, Mas aquelas aham. unhonas, não tem, não dá. A sobrancelha bem feita eu já acho um pouco demais também. Mas a unha não dá. A unha, Não, a sobrancelha eu até que entendo porque é aquilo, isso, é. né? É romanceado, né? Tá ali na A série mulher de tem que estar bonita romance e na tal. televisão. Mas a É, unha, a unha eu acho que mas a unha de acrílico eu achei pesado. Eu achei pesado. Se fosse outro formatinho, até que é como tu falaste, se fosse uma mais curta, passava. Mas essa situação, tipo, foi bem puxado. Mas é isso, basicamente, sabe? Sobre as mudanças, eles é sempre mudam. uma Eles questão sempre mudam, também sério. que, inclusive foi na mesma época que estava saindo essa reclamação dessa mudança. Passou alguém na minha timeline falando que já não ia assistir mais, desde a segunda temporada, eu acho, porque Uhum, tinha virado só um monte de cena de sexo. A série. uhum. E aí eu queria saber se Depende, no livro é assim ou se é coisa da série. depende. A primeira temporada a gente tem muita cena de sexo, muita, Lembrando muita aqui cena de que sexo. a Shonda é conhecida por isso. As séries dela Sim, todas são bem sim. sexy. Aham, Tem bastante cena sensual em Scandal, que foi a que eu mais assisti, eu não assisti tanto How to Get Away with Murder, mas em Scandal tinha bastante a personagem da Kerry Washington, que é a Olivia Pope, ela aparecia muito em cena de sexo, ela aparecia muito de calcinha, de sutiã, muita coisa sensual mesmo. Então isso é dela, ela gosta desse tipo de. Nada contra também. E Mas Grey's ela, Anatomy, né? Grey's Anatomy que eu tem nunca aquela assisti. fama de que eles fazem uma cirurgia e se pegam e fazem uma cirurgia. Basicamente, essa é a trama de No Grey's. corredor do hospital mesmo. No corredor, na sala do hospital, às vezes. É na Por, sala do hospital. por isso que a minha dúvida é se isso é do livro ou se é coisa da Shonda. É isso que eu ia chegar nesse ponto. O primeiro, ele tem muito essa pegada. Eles têm várias cenas da primeira temporada e no livro também. Porque é justamente aquela questão, né, de que a Daphne achava que ele tinha um problema e na verdade ele não tinha. Então tem muita cena, né, e retirada e tudo mais. Na segunda temporada deveria ter um pouco mais. Não tem. Já tem uma mudança. No livro No tem livro algumas tem cenas e de na série não tem. tem uma pegação assim que é valendo. Tipo, a história. Porque, tipo assim, são cenas de sexo. Tipo, a cena de um mais 18 proibidão, um smooth, né? Não rola assim com tanta frequência. Tem as cenas, sim. Não vou te negar, não vou te dizer que não tem, que tem. Mas várias, assim, vários Qual a capítulos. classificação dessa série? A série, eu acho que ela é Mais 16? 16. Eu acho que ela é 16. Aí é aquela coisa. No geral, ela é 16, alguns episódios a gente classifica como 18. Faz sentido isso? Porque quando a parada fica bem explícita, aí eles Tinha que ser botam tudo mais sobem 18? mais. Cara, então. É porque como aquilo que eu tava te falando,
da temporada. A segunda temporada só tem uma cena, sabe? Que é a cena decisiva do casal ali, que eles vão, se Depende do pegam, tudo casal, mais então, acontece. também, né? Depende da pegada do casal. Então Na terceira. ela não coloca lá só por colocar. Que essa é a pessoa deu a entender Tem no a vibe comentário do que eu casal. vi, foi que ela tava colocando essa cena só por colocar, que não era, que não tava ali, não cabia ali. É porque eu acho que também faz parte do desenvolvimento dos personagens. Por exemplo, a primeira temporada, que eu acho que é o mais marcante dessa questão toda, é que a gente tem cena do Anthony pegando a mulher na árvore, na rua, no prostíbulo, na casa que ele paga pra prostituta. Sabe? Ele A gente já entendeu que ele é pegador. basicamente pra 10 criar cenas. esse contexto de dizer Anthony Bridgerton é um putão. Basicamente é isso. Então, tipo, tem várias cenas desse momento. Quando vai chegar pra segunda temporada, a gente já não tem, porque a gente já tem a ideia de que, né, era esse o passado dele, o passado sombrio dele. E aí a gente vai ter as cenas já mais, né, dele só com a Kate mais lá na frente. A terceira temporada é um casal que, tipo, eles eram amigos, eles sempre foram amigos desde a infância. E aí depois eles acabam se descobrindo que eles gostam do outro e tudo mais. E aí, desde o momento que dá o clique pra eles, aí o negócio começa a desandar. Então, tipo, desde o livro rola essa pegação, sabe? Tipo, direto, desde o momento que cai a ficha pro Colin, que ele é apaixonado pela Penélope, eles começam a se pegar assim, avulsamente, na carruagem, lá no rio, sabe, a cena da casa deles, na frente do espelho, etc. Inclusive, tem uma dessas cenas que a Julia Quinn só deu a entender, que é justamente a cena do espelho. Que na série ela acontece de verdade, mas no livro ele só dá a entender que rolou e rolou muito. Então, assim, basicamente que dá o tom de que vai ter ou não tanta cena de pegação assim é o casal. Então, tipo, essa reclamação de tem muita cena mais 18. Cara, aquilo como tu falaste, é uma série da Shonda e é uma série sobre casais, sabe? Tipo, não... E a gente sabe que vai ter, então assim. E é uma história de amor, né? Geralmente as pessoas fazem isso. Então, nessa próxima temporada não é pra ter, então, é pra ser mais sofrimento. Então, essa temporada do Benedict no livro, ela é uma coisa assim, meio. Ela é uma adaptação do conto da Cinderela. Então a gente já começa daí. Ele conhece a menina num baile, ele não conhece a identidade dela real, ele se apaixona por ela, por essa estranha, e fica procurando por ela, etc. Ele se apaixona por essa estranha. E aí. Só que é aquilo, como eu falei, eles são meio raparigueiro, eles são, né, do babado, eles frequentam cabaré. Então o Benedict tá nessa vibe, tipo assim, catando todo mundo, homem e mulher na série, né? Ele catando homem e mulher, então eu acho que vai ter este momento, né? Vai ter esta imagem do Benedict pegando geral, para quando ele se apaixonar pela fulana, né, a coisa mudar, como acontece com todos os irmãos de Bridgerton, né? Convenhamos. Né, a trama toda muda os protagonistas, mas a trama é basicamente ela. Saiu da vida de putaria para a monogamia. Então, muito provavelmente, né, vai ter toda essa questão. Tem um drama muito forte. Vou dar um spoiler aqui, inclusive, a protagonista tem um momento que ela vai presa. Então, sabe, é um sofrimento, é um vai não vai, Tudo isso é um babado. São 8 episódios, né? São 8 episódios. De 1 hora cada. Às vezes alguns episódios têm 1h10 por aí, 1h15. Mas geralmente a média é de 1 hora. Acontecer em 8 episódios. Exatamente. E ainda tem que dar uma pincelada nas histórias seguintes, porque enquanto o Benedict tá ali nessa situação, né, de correr atrás de uma desconhecida, que ele não sabe nem o nome verdadeiro da mulher, tá rolando em paralelo as histórias dos irmãos deles, dos caçulas, porque a história dos caçulas meio que começa antes de começar propriamente, né, a história deles, solo, por exemplo.
Depois da que dele vem a história da Heloísa. E a história da Heloísa começa a se desenrolar enquanto a história dos isso. irmãos dela tá se desenrolando. As séries de livro agora elas fazem isso. Você vai conhecendo os personagens dos outros livros no livro que você está lendo, que vai te deixar Isso. curioso. A questão é que se não acontecer nada de extraordinário, vai ter 8 temporadas, né? Que são 8 livros. Sim. E acho que Sim. dificilmente vai acontecer algo para cancelarem. A não ser que seja muito ruim essa próxima temporada. Mas a galera assiste, o pessoal é fiel. Então eu acho que não vai acontecer nada. Vai ter 8 temporadas mesmo. Daqui para 2030 acaba. Ou não, Não, mais. até chegar na trama da Hyacinth, minha filha vai demorar tanto, mas tanto. E eu sempre fico pensando isso, né? Eu disse, meu Deus, vamos começar a pegar essa criança realmente quando ela era criança e a gente vai chegar realmente na idade da Hyacinth que ela casa com 18 ou 20 anos. Vai dar tempo dela crescer, dela ficar adulta. Vai dar tempo dela crescer. E basicamente é essa questão, sabe? Tipo, quando a gente fala de Bridgerton, tem uma diferença bem gritante dos livros para a série. Mas, porém, todavia não somente, a gente está vendo que a cada temporada essa história tem sido modificada bastante. Eu não sei o quanto que vai ser fiel ao livro a quarta temporada. A segunda temporada teve uma mudança maior do que a da primeira. Basicamente, eles mexeram muito na dinâmica da história, eles transformaram a história em outra coisa no meio do caminho, só é o primeiro episódio e os 2 últimos têm uma compatibilidade maior com o livro. O resto da história se passa bem diferente da forma como acontece no livro, né? Tipo, toda a trama, chega até o casamento, ele não chega a ficar nem noivo da garota que, né, ele deveria se casar e depois antes dele casar com a Kate, né, no caso o Anthony. E a terceira temporada, ela dá espaço para vários coadjuvantes. Então isso meio que misturou. Eu vi gente falando que das 3 a segunda é a melhor. A segunda temporada é a melhor. É porque o casal tem uma química melhor. A química da Kate com o Anthony é absurda. Eu gosto muito, inclusive, dos livros de Bridgerton que eu li. Eles são meu casal favorito mesmo, porque, enfim, o Anthony, sabe aquilo que a gente sempre comenta em rede social, assim, que a gente sempre vê, na verdade, em rede social, que é nada melhor do que um homem que é completamente, que se humilha pela mulher que ele é apaixonado, é o Anthony, basicamente. Então, tipo, ele sai da ele sai dessa vida de canalha que ele tinha, que, como eu falei, na primeira temporada ele pega a gente na árvore, no cabaré, na rua, na chuva, na fazenda. E ele sai desse rolê todo pra ficar completamente dependente da Kate. Ele sente o cheiro do perfume da Kate no ambiente. Ele nem viu a Kate e ele sabe que ela tá lá pelo perfume dela que ele reconhece à distância. Uau. Então, é desse nível. Ele é desse nível. Ele é muito gado da Kate. Muito gado da Kate. E ele vai construindo, a gente vai vendo a construção desse momento. É o He Fall First, He Falls Harder, sabe? Tipo, ele se apaixona primeiro e ele se apaixona muito mais por ela. Então, tipo assim, ele é completamente obcecado pela Kate. E isso fica, essa construção é bem legal, da dinâmica deles dois. Eu acho muito interessante, principalmente porque o Anthony, ele é um personagem, daqueles personagens que você não gosta de primeira, você acha ele insuportável de primeira. E aí você vai aprendendo sobre ele, e aí ele vai te ganhando no carisma. Mas a Kate bater de frente com esse jeito dele, né, que ele é arrogante, ele acha que ele é o dono da razão e tudo mais, e ela bate de frente com ele, porque ela também é a pessoa arrogante e dona da razão da família dela, né, porque ela toma conta da família dela, de certa forma. Então, tipo, esse balanço, assim, de dar um equilíbrio e tudo mais, dar uma dinâmica interessante, que é comparada com a Daphne, né? Criminosa, pra cima do Simon. E depois com a Collie com a Penélope, que, sinceramente, como diz a galera, a Penélope era apaixonada e obcecada por este homem por anos, e ele só foi cair a ficha quando ele viu que ela estava prestes a casar com outro. Então, tipo, não convenceu muita gente, sabe? Todo mundo acha o Colin babaca, eu também acho.
Mas, enfim. É porque eu torcia muito pela Penélope, porque a Penélope é um dos meus personagens favoritos. Mas, assim, de química em série, sabe? Na série mesmo, assim, da trama, realmente, Catone, ninguém supera, ninguém chega lá. É E aí a complicado gente vai ver. porque faz muita diferença os atores também, né? Estão ali interpretando, acho que acaba pesando ali na. Porque dá até pra ignorar as outras, dá pra ignorar os vestidos feios, dá pra ignorar as unhas de álcool gel, etc. Se o casal for legal. Enfim, era isso que a gente tinha pra falar mal. Sim. Eu tô aí, eu vou assistir a série, eu vou assistir até a 8ª temporada que tiver. Mas eu vou assistir reclamando. Eu acho que É um direito de quem. É um direito de quem assiste, né? Uhum. E obrigada por você que escutou até aqui. Se você também gosta aí de vídeo, então tem alguma reclamação para fazer, fique à vontade. Se você tem alguma coisa a acrescentar também, fique à vontade. E compartilhe aí com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Então, gente, muito obrigada pela audiência de vocês. Eu sei que alguns assuntos durante esse episódio eu toquei em alguns pontos muito sensíveis, então a gente pode discordar da forma como esses personagens vão ser tratados e aquilo. Se você for discordar, discorde com respeito, tá? As nossas, quer dizer, a nossa atual rede social, né, é o Instagram e ele tá sempre linkado na descrição do episódio. Então, se você quiser tirar uma dúvida, bater um papo com a gente, argumentar sobre o que a gente comentou aqui no episódio, você pode chamar a gente por lá. E é isso, gente. Muito obrigada. Mais uma semana com a gente por aqui. E a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.